Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse dia 6 de dezembro de 2020, nesse segundo domingo do Advento. Hoje é dia de São Nicolau e aqui na Alemanha é aí o Papai Noel ou o Pai Natal aí dos portugueses, né? E aí o Nicolaus, ele anda por aí vestido mesmo de bispo. Aqui na Alemanha é muito tradicional e aqui no nosso colégio sempre a gente tem essa tradição do Nicolaus passar com as crianças, mexer com as crianças. E aí então nós vamos pedir a intercessão de São Nicolau hoje, nesse dia 6, uma figura tão importante para a nossa tradição da igreja e também foi um grande santo. Foi um homem aí que viveu a palavra de Deus, que venceu as tribulações e os pecados e foi o que ele foi, seguiu os passos de Jesus Cristo. Hoje, neste segundo domingo do Advento, nossa caminhada em preparação para o Santo Natal, nós temos aqui então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. E aqui então nós podemos tirar muitos elementos, mais uma vez nós estamos aqui na preparação. E aí então a figura central é aqui João Batista, que está escrito no livro do profeta Isaías, né? Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Esse foi João Batista. João Batista pregava um evangelho de conversão, um batismo de conversão, um perdão para os pecados, né? Ele vivia uma vida simplesmente reta. Aqui diz o evangelho hoje que ele se vestia de pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo e pregava que depois dele vai vir alguém mais forte do que ele nem era digno de aqui abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas alguém virá e vos batizará com o Espírito Santo. Interessante que, quando você olha a história de João Batista aqui hoje no Evangelho, é uma história bonita, mas você tem que pegar o contexto todo de João. E o contexto todo de João, ele foi um homem que foi mártir. Ele perdeu a cabeça. A cabeça de João foi trazida numa bandeja ali por Herodes, quando Herodíades pediu para que fosse ali então, fosse degolado o João. Por quê? Porque ele pregava as coisas certas. Ele falava: você está em adultério, você está com a irmã, aí você está com uma mulher do teu irmão, você está em adultério. Era um homem verdadeiro, um homem que não tinha medo de pregar a verdade. E aí então, é isso que eu queria chamar a atenção nossa hoje, e eu queria meditar isso, essa figura de João, que prepara o caminho do Senhor pelo sangue. Ele prepara o caminho do Senhor dando a vida. Aqui em Mateus, no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, que João, estando no cárcere, ele ouviu as obras do Senhor. E ele mandou então aí 2 mensageiros falando: tu és aquele que deve vir ou nós devemos esperar outro? E aí Jesus vai dizer: olha, os cegos são curados, os coxos são ali curados, eu vim pregar aqui a palavra é pregada, sou eu mesmo, diz o Senhor, sou eu mesmo, não precisa esperar outra coisa. Por isso que você vê que João Batista, ele aguentou firme o tempo da tribulação. Às vezes pregar ou batizar, como está aqui no começo do Evangelho, é bonito, é lindo, e nós queremos ser católicos desse jeito, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos rezar, só que existe um elemento na nossa vida, existe um elemento que o Senhor passou, ele veio a esse mundo, ele entrou nesse mundo pelo seio da Virgem Maria, ele nasceu na Gruta de Belém, só que tem um elemento na nossa vida que é as tribulações, que às vezes nós queremos passar a página
Nós queremos mudar e nós não queremos aceitar as tribulações e os sofrimentos. É muito difícil nós pensarmos em sofrimento quando nós estamos dentro dele, né? Quando você está dentro do sofrimento, quando você está passando talvez uma tribulação, você não quer nem pensar, né, em tribulações, né? Quando você fala para alguém que o que você está passando é porque você é amado, por exemplo, diz aqui claramente no Evangelho, é no tempo das tribulações, Santo Afonso Maria de Ligório, é no tempo das tribulações que Deus enriquece as almas, suas prediletas, com as graças mais copiosas. João Batista no Evangelho hoje é uma alma predileta. Ele foi preso, estava no cárcere, perdeu a cabeça e ele foi ali, ele recebeu graças copiosas, graças sobre graças. E ele preparou o caminho do Senhor com o sangue. Diz aqui ainda Santo Afonso Maria de Ligório no Evangelho de hoje: qui non esse tentatus, quid sciti. Quem não foi tentado, o que sabe? Se você não for provado na tua vida, o que você sabe? E aqui um elemento muito interessante, né, que eu achei na reflexão: para que serve as tribulações? Para que serve as tentações? Quem vive na prosperidade e nunca tem experimentado a adversidade, nada sabe acerca do estado da sua alma e será molestado com muitas tentações de soberba, de vanglória, de cobiça, de mais riquezas, de mais honra e de mais prazeres. Ora, de todas as tentações, livra-nos as adversidades, ao mesmo tempo que nos fazem humildes, contentes no estado em que aprouve o Senhor colocar. As tentações, as quedas, as tribulações, os sofrimentos, tudo tem o seu ensinamento e coloca a gente no lugar onde o Senhor quer, no lugar da humildade, no lugar da busca, no lugar da oração. No tempo da tribulação, no tempo da dificuldade, nós temos que rezar mais. Nós temos que agarrar ao Senhor. Eu me lembro muito bem do Frei Patrício Cialdini, que dizia que alguns problemas que ele tinha na vida, ele não queria resolver os problemas, porque algumas fraquezas que ele tinha, ele não queria melhorar, porque é nessas fraquezas que ele se agarrava mais em Deus. É nos momentos difíceis que ele passava, é que ele agarrava mais em Deus. Eu achava tão interessante essa colocação dele. Diz aqui ainda Santo Agostinho, né? Meu irmão, quem te dera compreender que remédio eficaz são as tribulações para curar as chagas que te feriram o pecado. O sofrimento, a tribulação alinha a ordem natural ou a ordem das coisas que o pecado que a gente fez, que o pecado que a gente cometeu, teve as suas consequências, e a tribulação vai ali então colocar em ordem. Interessante que somos justos, diz aqui Santo Agostinho, as tribulações nos despreendem o coração das coisas da terra, visto que nos achamos nelas senão amarguras. As tribulações, ela nos desprende das coisas da terra e nos coloca nas coisas do céu. Quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por algo que você não gostaria de ter passado ali, é um jeito de você desprender-se das coisas da terra e colocar o teu coração naquilo que é do céu. Aquele que vive nessa terra em tribulações tem nisto um signo certo de que é querido por Deus. As pessoas mais queridas por Deus são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que mais têm tribulação, são as pessoas que sofrem mais tentações, são as pessoas que têm que lutar mais, né? E tanto mais querido quanto mais grave elas forem. Porque era aceito a Deus, foi necessário que a tentação te provasse, dizia o anjo a Tobias. O anjo a Tobias, porque eras aceito a Deus, porque foi aceito o teu sacrifício, foi aceito a tua vida, então deves te provar. E aí então, Santo Afonso Maria de Ligório cita aqui Santa Teresa de Ávila. Já citei isso aqui várias vezes, mas é muito bom relembrar. Dizia Santa Teresa de Ávila: minha filha, dize-lhe
As almas mais queridas de meu Pai são aquelas que sofrem padecidamente mais graves. São aquelas que sofrem padecidamente mais graves. A santa, pois, animada de espírito, costumava dizer que não queria trocar os meus sofrimentos por todos os tesouros do mundo. Ela não trocava os sofrimentos por todos os tesouros do mundo. Se você perguntar a João Batista hoje no Evangelho se ele queria sair do cárcere, eu acho que ele não queria sair do cárcere. O Senhor, ele é denominado de muitos nomes, né? Rei da glória, Senhor dos exércitos. Mas uma das denominações que nós esquecemos de falar é Jesus, homem das dores. Jesus, ele é o homem das dores. É bom celebrar o Natal, é bom celebrar o Natal. Nós estamos chegando para o Natal, mas não esqueça do sonho do menino Jesus. Não esqueçam do sonho que ele teve de entregar a vida por cada um de nós, de preparar o caminho pelo sangue. Maria Santíssima aqui, ela é a rainha dos mártires. Rainha dos mártires. Seguir fielmente o nosso batismo é nós sermos novos mártires. E responder aqui como Jó: se de boa vontade tenho recebido da mão de Deus os bens e é a propriedade terrestre, por que não receber com satisfação os males e é as tribulações que me são mais vantajosas do que a prosperidade? As tribulações, os sofrimentos são mais vantajosos para nós do que o tempo da prosperidade. É difícil entender isso. É difícil entender isso quando você olha para o Evangelho e fala preparar o caminho do Senhor. Foi mais vantajoso João perder a cabeça numa bandeja e ficar preso para a palavra, para a multiplicação do Evangelho, do que a sua vida que ele hoje pregou. O martírio, a igreja, o sangue dos mártires são semente de novos cristãos. Nesse segundo domingo aqui do Advento, peçamos ao Senhor para nós entendermos isso. Geralmente a gente não quer sofrer, as pessoas não querem sofrer, mas esse é o caminho do mártir do Calvário, esse é o caminho de Jesus Cristo e de todos aqueles que seguiram Jesus Cristo. Se você olhar todos os apóstolos, se você olhar o século da propagação do Evangelho, você vai ver, todos foram mártires e todos nós seremos mártires, ou pelo sangue ou pela paciência na tribulação. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e Maria, Rainha dos Mártires, Jesus, o Homem das Dores, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.